Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. Falando em taxação, eu tenho que tocar nesse assunto. Afinal de contas, é algo que impacta diretamente o nosso Brasil. É algo que impacta, pois afeta a produção, afeta o comércio, certamente afetará o emprego. Um tirano querendo sobretaxar o Brasil, querendo interferir na soberania nacional, querendo meter o dedo na política do Brasil. Você achou que eu estava falando do Trump? Não. Eu estou falando desse cara aqui. Vamos tratar da América Latina. Você achou que era o Trump? Você que é esquerdista, que chegar no vídeo, que vier ver essa live depois, ou caso estiver assistindo agora, Venezuela pega o Brasil de surpresa com cobrança de impostos sobre importação. Vocês sabem qual que é a tarifa que está sendo aplicada pela Venezuela em um acordo que havia sido fechado 10 anos atrás? 77%, o que prejudica demais o estado de Roraima, Amazonas e do Acre, os quais fazem ligação direta com a Venezuela, os quais fazem comércio diretamente com a Venezuela. Mas para isso aqui nós não vemos a gritaria da mídia. Para isso aqui, os esquerdistas não dizem que é interferência na política brasileira. Afinal de contas, é o ditador deles. É o ditador de estimação que eles têm. O ditador que deve para o Brasil, que deve bilhões de reais do seu dinheiro, do meu dinheiro. Afinal de contas, o Estado não tem dinheiro. Quando Lula fortalece os governos de esquerda, as ditaduras da América Latina, ele o faz com o dinheiro do povo brasileiro. Construiu o porto em Cuba, construiu estradas, aeroportos na Venezuela, aeroporto em Cuba. O programa Mais Médicos é onde 70% do salário de cada médico ia para o governo cubano. Cada médico cubano que atuava no Brasil, se vocês não sabem, era um valor de 10 mil reais. Isso 10 anos atrás. Porém, o médico ficava com cerca de 3 mil reais. Os outros 7 mil eram enviados diretamente para a ilha. Eram enviados diretamente para os ditadores de lá. Será que isso é correto? Usar o nosso dinheiro para fortalecer ditadores? Mas aí ficam quietos. Aí eles não têm a coragem de vir aqui questionar, de criticar. Não vejo protestos, não vejo reclamações. A mídia dorme em berço esplêndido. Fecha os olhos e ignora, como se nada disso tivesse acontecendo. Como se nada disso fosse preocupação para o Brasil. Claro, a Venezuela talvez não faça o alarde que o Trump faz, não faça o barulho que o Trump faz, ou até mesmo não seja tão importante assim um parceiro comercial do Brasil. Mas fizeram. Fizeram porque querem prejudicar, fizeram porque viram a fraqueza do governo Lula, porque eles não estão preocupados com o governo, eles não estão preocupados na unidade da esquerda. Os ditadores socialistas estão preocupados apenas em se manter no poder, e é o que Nicolás Maduro faz, sem medo e sem vergonha, sem escrúpulo nenhum. E mais uma vez, como um cachorrinho, o presidente Lula fica quieto, fica calado. Assim como quando Evo Morales roubou a Petrobras, tomou uma refinaria na Bolívia, Lula simplesmente se cala. Se cala porque ele quer ser um deles, ele quer ser um ditador. Ele queria muito fazer parte disso, mas ele não tem coragem. Ele não tem apoio. Ele não tem força
para isso. Então se esconde atrás de mentiras, atrás de discursos, atrás de lorotas, enquanto engana o povo, enquanto o povo brasileiro passa necessidade, enquanto nós vamos sofrendo com péssimos serviços públicos, com péssima educação, com crise de corrupção, com falta de infraestrutura, com tudo que assola o nosso Brasil. Será que o governo Lula realmente está preocupado? Será que ele vai retalhar a Venezuela? Será que ele está preparando uma lei de reciprocidade para atacar o Maduro? Eu não acredito nisso. Lula não tem coragem. Lula não é homem suficiente para enfrentar os problemas. Simplesmente se esconde e foge, como muitas vezes fez no Brasil. Quantas vezes o Brasil estava pegando fogo nesses últimos 2 anos? Para não dizer literalmente, inclusive da Amazônia e do Pantanal, que durante os 4 anos do governo Bolsonaro era item número 1 na mídia. Assim que o Lula assumiu, parece que todo mundo esqueceu. Enquanto o país está cheio de problemas, ele está mais tempo viajando, está passando férias no exterior, passeando ele e a Janja, gastando em shoppings de luxo, aumentando a fortuna. Esse é o problema do Brasil. Acabamos de ver um presidente que em menos de 3, 4 anos pegou um país em frangalhos, um país em uma situação muito pior do que o Brasil. Ainda que o Bolsonaro não tenha entregue o melhor Brasil do mundo para o Lula, ele entregou um Brasil muito melhor do que a Argentina. E olha, estamos falando que veio de um período de pandemia. A Argentina é um problema que vem desde muito antes. Não foi só a pandemia que afetou eles, não. A pandemia, sim, pode ter tido um papel fundamental, pode sim ter tido um papel para agravar ainda mais. Mas só o agravou porque tiveram políticas péssimas. O Brasil fez, e assim como os Estados Unidos e alguns outros poucos países, saiu muito bem dela. Saiu muito bem da crise. Então o Bolsonaro entrega muito bem para o Lula. E queira ou não, assim como em 2003, o Lula pega um país estável. No entanto, o boom das commodities e, sobretudo, a informação que hoje ela viaja de uma forma diferente. Repito, nós estamos aqui hoje compartilhando com vocês esses comentários, esses insights, tudo que está acontecendo no Brasil. Se antes dependíamos de televisão, de jornais, de mídia impressa para sabermos o que está acontecendo, hoje é muito mais fácil termos acesso por terceiros, termos acesso a um conhecimento que está espalhado pelo país, cada um com uma visão, com um pensamento, uma forma de analisar. Hoje, a coisa acontece numa velocidade diferente. Lula ainda está preso em 2003. Ele está numa máquina do tempo, tentando adotar políticas que foram adotadas há 20 anos atrás e fracassaram. Mas não tem coragem de enfrentar Maduro. Ele não tem coragem de cobrar a dívida da Venezuela, de Cuba, enquanto ele tem coragem de deixar o povo brasileiro passando necessidade. Será que isso é justo? Será que essa é a justiça que nós esperamos? Será que essa é a justiça que nós queremos para o nosso Brasil? Será que esse é o futuro que nós esperamos ter? Ou será que nós merecemos? Será que o Brasil merece mais? Será que o Brasil precisa de mais? Eu acredito que com o potencial que o Brasil tem, com as políticas corretas, como vinham sendo adotadas, quando um governo decide por um corpo técnico, por profissionais testados, provados, competentes, como Paulo Guedes, como Tarcísio de Freitas, como o próprio Sérgio Moro, que depois se decepcionou com a política por alguma coisa, talvez não era o que ele esperava, mas que sim é um juiz competente, que teria muito mais a agregar, que se tivesse ficado no governo, teria com certeza adicionado muito mais nesse combate à corrupção. E agora não. Agora o governo é totalmente político, apadrinhado os políticos, sem se preocupar se o cara tem um currículo próprio para aquilo, desde que faça uma boa interlocução com o Centrão. E tudo para quê? Para poder perpetuar no poder.
Ao invés de cuidar do povo, ao invés de olhar para o brasileiro, o governo Lula só quer saber de como ganhar a próxima eleição. Por isso atacam o Nicolas Ferreira, por isso estão atacando Eduardo Bolsonaro, por isso estão atacando os opositores, por isso estão atacando o Bolsonaro. E todos aqueles que vierem falar. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos tratando de um câncer e quase teve que implorar para ter as contas desbloqueadas por questão de subsistência, de sobrevivência. Que governo do amor que é esse? É governo do amor com os ditadores, com os chegados políticos de esquerda, com os governantes de esquerda da América Latina e do mundo. Porque para o brasileiro é mão de fé. Para o brasileiro é a lei aplicada da forma mais tirânica possível.